Bom, quem são as turmalinas negras? E Turmalinas negras. turmalinas negras e o que elas representam? Quem são turmalinas negras? Começando pelo nome, né? Tipo, quando as meninas me chamaram para fazer parte desse projeto em si, foi, como a gente sempre está falando desde o início, foi pela relação de exclusão mesmo de corpos femininos e corpos, principalmente corpos pretos, de mulheres periféricas que não está inclusa pela forma do cabelo, vestes e etc. Milhões de coisas, né? Turmalinas negras, acho que representa muita gente porque é uma pedra associada que, negativamente falando, tipo, uma pedra que ela não tem fins para nada, para nada, assim. Então, começa por aí, é uma pedra, uma joia, onde elas pegaram essa associação do quanto que na sociedade a gente passa por diversos momentos que acontece como se a gente não fosse utilizada para nada, né? Isso já dizendo do racismo estrutural, onde exclui a gente o tempo inteiro. Então, Turmalinas é isso, a gente se uniu para conseguir se fortalecer muito mais nesse lugar, principalmente por ser dançarinas. Hoje em dia tem várias outras meninas que fazem outras coisas, tem pessoas do teatro, enfim, são várias meninas que fazem muita coisa, assim. E a ideia era exatamente isso, assim, a gente conseguir fazer um trabalho onde que conseguisse dançar sem falar, né, mas já falando, expressando sentimentos onde que a gente estava incomodada, sabe? Coisas que nos incomodam o tempo inteiro. Turmalinas é incrível. Eu fico muito feliz assim de ver esse processo com as meninas. Tem mulheres potentes, muito fortes, incríveis que fazem muita coisa e se juntaram para unir todo esse material para conseguir também disseminar e ficar muito mais forte, assim, essa potência de mulheres. Jennifer, eu cheguei a ver um vídeo, né? Porque eu não conhecia. A Mayara me mandou o roteiro, eu disse, vou procurar. E muito, muito, né? Muito, muito impactante, assim, muito energético, muito vibrante, muito bonito. E ao mesmo tempo que tem essa potência e que os discursos hoje cada vez mais vão, né? Desse antirracismo, desse antifascismo, e acaba entrando todas as outras interseccionalidades, né? Mas ao mesmo tempo me preocupa muito quando isso acaba entrando como uma forma mercadológica, a indústria vê aquilo enquanto um meio, nossa, vamos utilizar isso para, sei lá o quê, né? Não sei, vamos contratar este grupo para a abertura de um show que, por trás da produção, da direção e das pessoas que estão pensando aquele evento são pessoas brancas. Eu queria que falasse um pouco dessa relação, quanto que muitas vezes esses discursos, a mídia já entendeu, o marketing já entendeu, e muitas vezes isso é usado enquanto não a favor da causa, mas de certa forma, um certo oportunismo também, né? De usar, mas sem comprar. E quando você vai ver, por exemplo, né, no comercial do Itaú, tem pessoa que fala mesmo. No comercial do Itaú, você vê pessoas negras. E aí você vê o corpo de colaboradores não tem nenhuma pessoa negra. Né? Então, como que tu pensas isso nesse movimento de dança? E da indústria da dança que pode estar se utilizando disso. Eu penso assim que, tipo, ao mesmo tempo querem utilizar desse material, né? Porque, tipo, quem que criou algumas relações dentro da dança? Quem que criou? Não querem saber primordialmente quem foi que criou e falar sobre isso. Querem vender isso, né? O tempo inteiro estão querendo vender isso. Inclusive, a gente estava há pouco tempo aqui debatendo sobre uma publicação da... Será que pode falar? Pode falar. Eu até sei o que é. Uma publicação da Fit Dance. Gente, é isso. Eu acredito que tem que falar porque tá acontecendo o tempo inteiro. Tipo, estão nos excluindo, querem utilizar daquele material, querem utilizar daquela dança, mas não querem falar de onde realmente vem, qual a origem. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes, assim, sobre essa origem de tudo isso. E aí a Fit Dance fez uma publicação com um cara assim, todo pá, tipo, malandrão. Quando foi ver, tipo, aulas de jazz, aulas de hip hop, aula disso, aula daquilo, todas pessoas brancas. E você depois diz pra mim que tem inclusão de pessoas pretas dentro desse recorte? Acho que algo aí está errado.
Então, tipo, será que de fato eu quero consumir porque estão agora debatendo sobre isso? Porque as pessoas estão correndo atrás do seu lugar, do seu espaço, sabe? Eu estava conversando esses dias com uma amiga e ela estava falando da Rutu Casting, inclusive é uma produtora, e ela falando o quanto que algumas campanhas dela não estão sendo aceitas, porque ela só inclui pessoas pretas. E o quanto tempo que a gente foi excluído em muitas campanhas e só existiam pessoas brancas. E aí você pensa, né? Não, vou colocar uma pessoa preta para dizer que é diversidade. Mas, meu, a população brasileira, a metade não. O ponto principal dessa população brasileira são pessoas pretas. Então, por que você fala para mim que só vai colocar uma pessoa preta para ter diversidade? Uma pessoa preta? Entende? Então, é muito complicado você ver que querem consumir. Acredito que é por isso que existe um racismo estrutural. Quando você pega determinado material, utiliza daquele material, mas muito mais embranquecido e acaba vendendo de fato e não valorizado como deveria ser e por quem fez aquele material ser realmente visto, né, e não copiado, assim. E eu falo porque esses dias teve uma amiga minha que estava conversando sobre o twerk, falando dessa relação. Twerk, a tradução é rebolar. Só que o quanto que o material hoje ele é utilizado de uma forma e não repensado da estrutura da região pélvica mesmo como uma relação ancestral. Inclusive foi o que a gente estava falando anteriormente. Então ele é moldado, ele é uma estrutura moldada e vendem muito mais hoje por pessoas brancas. E aí você pensa, dizem, né, que veio da Europa. E aí agora estão no outro dilema que veio de Nova York, sabe? Sendo que se Então você essas olha pessoas as danças africanas, né? aí As você danças olha as danças africanas, elas são... exatamente. As danças africanas já tinha muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então tem muita coisa errada acontecendo e todo mundo acha que é normal. Esses dias eu perguntei para uma amiga minha, você que faz aula de twerk e faz aula de dança, qual a relação de diferença que você vê nisso? Aí ela pegou e falou assim para mim, o twerk é o twerk desse hall, desse hall. Falei, tudo bem, legal, muito legal. Mas aí ela associou, ela falou, meu, twerk ele só tem a ver com a bunda. Eu falei assim, mas tudo que tá ligado nesse movimento com a bunda, já existia, mesmo que existe o movimento da dança, de braço, perna e etc. Então, querem consumir o que já existe, né, da população preta, mas não querem falar sobre isso, querem excluir. A gente vê isso em diversos lugares, com a trança. Não que seja um problema, gente, consumir. Não que seja um problema. Mas vamos falar sobre isso, vamos falar de fato, sabe? Dar voz a essas pessoas. É muito importante quando a gente dá voz a essas pessoas para que elas consigam realmente ter esses espaços. E é onde a gente fala que existe racismo sim, porque você está excluindo o tempo inteiro, sabe? E aí o rapaz pegou essa foto, né? Inclusive da Fit Dance, e houve vários comentários, tipo, gente, o que está acontecendo? Por que que não tem pessoas? Houve um questionamento. Então, quando há um questionamento, é onde eles querem retomar. Tipo, não, existe pessoas pretas aqui sim. Só que não é isso que acontece de fato, né? Porque existe um leque de possibilidades de dançarinos que têm um talento incrível e realmente tem propriedade para falar sobre isso. Não que as pessoas brancas não tenham, mas é importante você colocar e dar espaço de fala para que essas pessoas que realmente estão nesse lugar possam falar sobre isso, sabe? Apropriações de coisas que não são deles, não dá voz, né, para as pessoas que deveriam estar ali na frente falando, porque tem toda uma cultura hip hop, não é só dança, é uma cultura. Então, como é que a pessoa coloca, vai ter aula de hip hop? Gente, não, vai ter aula de dança hip hop, a gente vai trazer fulano de tal, que estudou não sei quantos anos, e é da causa. É isso, sabe? Tem que estudar mais para poder se apropriar se apropriar, tem que muito, mais é muito falar. complicado, né? Porque a gente está Nossa, falando de acessibilidade, tipo, pessoas que não. Vamos falar né, de classe social, assim. São pessoas que não têm condições financeiras e a pessoa sabe que tem um espaço ali, tem o seu privilégio de estar conseguindo sobreviver e não entende que tem outras pessoas que
realmente fazem isso de fato e que precisam sobreviver e você acaba excluindo e tirando espaço daquela pessoa, sabe? Não que seja um problema, mas você precisa colocar, você precisa incluir. Teve um tempo atrás que eu participei, fui chamada para um trabalho com uma cantora, uma cantora branca em si, plus size, inclusive eu acho que vocês devem conhecer, e me disseram assim, me contratou, fechou comigo. E foi um desconforto muito grande, assim, porque depois de uma semana eu participei do primeiro ensaio e disseram, a coreógrafa falou para mim assim que ela não queria mais, porque ela já tinha 2 dançarinas pretas. Olha só, porque ela já tinha 2 dançarinas pretas e ela não queria mais porque ela namorava um cara preto. Vou até fazer um drama aqui agora. Não queria mais? Não entendi. Ela não queria mais uma dançarina preta porque ela namorava um cara preto e a população já atacava ela como se ela, pessoa branca, estivesse utilizando daquela pessoa preta para subir. Só que aí que tá, você já é privilegiado. Você já tá nesse lugar de conseguir estar cantando, de conseguir fazer seus shows. E o porquê que eu não vou dar espaço para uma mulher preta, dançarina, para ela ter a oportunidade de ter acesso financeiro, de ter acesso e oportunidade de ter contato com outras pessoas para se articular e conseguir subir na vida, sabe? Então é muito louco, assim. Aí eu olhei e falei, aí eu falei pra coreógrafa, falei, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, não. Eu não tô acreditando. Eu fiquei muito passada, assim, tipo, literalmente passada, principalmente pelo fato de a gente acha, né, mas infelizmente não é isso que acontece. Principalmente pelo fato de ser um artista, a gente acha que vai ter uma desconstrução da mente da pessoa, de entender que ela também é artista e ela também passa por algumas questões, assim como nós, dentro de uma pirâmidezinha, né? Então, eu acho que é incluir, velho, incluir, mas infelizmente isso acaba cansando. Chega uma hora, eu tava conversando com uma professora minha, isso acaba cansando. Tipo, a gente tá o tempo inteiro, principalmente debatendo sobre racismo, debatendo sobre feminismo, sobre machismo por aí. Só que chega uma hora que você fica estagnada, tipo, será que eu continuo falando sobre isso? Porque o ouvido das pessoas, não sei o que acontece, não sei o que acontece, sabe? Então é muito louco. E aí ela falou, Jay, eu tô cansada porque as pessoas, né, na internet dizem que são pessoas super desconstruídas, que elas são antifascistas, que elas são antirracistas, mas será que na atitude de fato é isso? Porque ninguém tá ali para realmente fazer com que isso evolua, sabe? Eu sinto que está evoluindo, trabalho de formiguinha, mas ainda tem muita coisa acontecendo, assim, de muita apropriação. E eu acho que se as pessoas não gostam, né, porque acham que a gente está se vitimizando demais, está falando demais, as pessoas não gostam que a gente fale sobre isso, assim, de forma alguma. Mas é preciso, né? É preciso falar. Jay, então, eu queria te agradecer muito pela entrevista, pela conversa, pela troca. É muito importante escutar diversas pessoas sempre. Eu chamo o máximo que eu puder de pessoas, porque eu estou estudando sempre também, então eu preciso escutar outras versões, outros corpos, outras ideias. E o que eu quero realmente é passar conhecimento para a galera, né? Porque a gente precisa primeiro conhecer para depois falar algumas coisas. Carol, É só agradecer, prazer enorme conhecer a Jay. Muito encantada, viu? Prazer, Maiara, sempre bom revê-la. Ah, gente, agradeço muito também por esse contato, da gente conseguir estar conversando. Eu sinto que é um caminho, assim, para me conseguir também estar nesse processo, porque querendo ou não, artista tem vários outros processos mentais, não tem como falar sobre isso. Foi o que eu tinha falado, né? Sobre processo de ansiedade, depressão, sobre incapacidade. A gente tem que falar sobre isso também, que tem muita gente passando por esse momento. Processos criativos, né? Que a gente acha que nosso bloqueio nossa, um horror. E isso acontece por toda essa pressão da sociedade em si, tá o tempo inteiro aí, nos pressionando, nos pedindo coisas, né? E a gente não conseguindo ser realmente, de fato, e entender que realmente a gente quer. Então, eu falo que é um processo para mim estar aqui falando,
A gente, como eu falo, a gente não tem, principalmente pessoas gordas, não tinha muito esse acesso de conseguir estar falando, articulando com pessoas, né? E tá aqui, para mim, é muito importante. Então, agradeço muito, muito, muito também vocês. E muito prazer. Parabéns pelo projeto de vocês. Que consigam reverberar em vários cantos, em vários lugares. E é isso. Feliz com esse contato que a gente teve aqui. Que ótimo, gente. Então, beijo para todos. Espero que gostem do vídeo. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com amigos. É muito importante. Tá bom? Para a gente alcançar o maior número de pessoas, para o maior número de pessoas terem discussões inteligentes que nem tivemos com a Jay. É isso. Beijo, gente. Todo mundo que está assistindo. Obrigada também. É isso que ela falou, gente. Compartilha. Muito blogueira. Meu Deus, mentira. Eu tô tentando, né? Mas, gente, obrigada, viu?